Fala, pessoal. Olha só, o grande desafio de Eduardo Cudê. A decisão está tomada sobre o futuro do Robert Renan. O portal revela que Eduardo Cudê tem falado com frequência com Ángel Di Maria. E o time para a estreia na Copa Sul-Americana. Eu converso com você sobre isso logo depois da vinheta. Opinião, informação, tudo sobre a dupla Grenal é aqui no canal Nando Gross. Então, vamos falar um pouquinho do Internacional nesse domingão, né? De feriado. Por que eu falo do grande desafio do Eduardo Cudê? Vocês lembram do ano passado, né? Logo depois da desclassificação, do jeito que como ela aconteceu para o Fluminense, em 5, 6 minutos, o Inter foi eliminado da competição, um jogo onde tinha tudo, né, para passar a próxima fase. Bom, mas enfim, aquilo aconteceu e foi aquele desastre, né, emocional. A ponto do Inter ter uma sequência de derrota para o Curitiba, lanterna do Brasileirão, depois empatar com o América, tudo no Beira-Rio. Tudo no Beira-Rio. E do Cudê chegar a dizer de que ele não conseguia mobilizar o grupo do Internacional. Ele não estava conseguindo porque não havia um objetivo e tal. Bom, esse ano é gauchão, não é Libertadores, mas o tamanho da decepção que eu estou vendo, que eu estou acompanhando dos colorados é gigantesca. Parece que terminou o ano, né? Parece que está tudo encerrado. Foi um desastre para o Inter não chegar de novo na final do gauchão. Foi um desastre. Mas vamos lá, né? O Inter não deixou de ter um time bom. O Inter não fez 2 jogos bons e vai ter que buscar forças para corrigir. E aí que eu entro na questão do desafio que tem o Eduardo Cudê. Não pode o Eduardo Cudê, como na entrevista coletiva pós-jogo, o que é normal, o cara tá abatido, mas ele não pode seguir assim. Porque isso já aconteceu lá no Brasileirão. Mas lá no Brasileirão, não. Após a Libertadores, claro, os jogos do Brasileirão, mas depois da Libertadores. Ele conseguiu mobilizar para o Grenal, que veio depois, né? Porque é um jogo diferente. Né? Mas esse ano, diferente do ano passado, que daí sobrou para o Inter a buscar uma vaga na Sul-Americana, esse ano o Inter tem um Brasileirão que não começou ainda, o Inter está na Copa do Brasil e o Inter tem a Sul-Americana que não começou ainda. Então tem pelo menos 3 títulos maiores do que o Gauchão em disputa. Então, motivo de sobra tem para remobilizar, né, o grupo do Internacional. Sobre o time que vai jogar, a gente já falou aqui, o Arangues está fora, fez uma cirurgia ocular, né, um procedimento ocular, né, que já estava combinado com o Internacional. Ok. A tendência é que o meio-campo tenha Fernando, Thiago Maia, Alan Patrick, né, ou Fernando, Thiago Maia, Alan Patrick, Wanderson, Borré e Ener Valencia. Agora, o Valencia segue sendo uma preocupação, a gente não tem grandes informações sobre como é que ele está se sentindo, mas ele passou a semana toda fazendo tratamento, não conseguindo treinar normalmente. Ele vem entrando em campo descontado já desde o Grenal. Desde o Grenal ele vem entrando em campo descontado, e a gente sabe que um jogador como ele, de intensidade, de força, né, de enfrentamento físico, ele precisa estar bom, precisa estar confiante, né? E é uma coisa que no momento ele está com uma certa dificuldade. Mas a tendência de time é isso, né? Vamos lá. Rocher, Bustos, Vitão, Gabriel Mercado e René. Não acredito, como se cogitou que o René vai sair do time. O René fez maus jogos, mas não foi no último jogo que ele foi mal, né? Fernando, Thiago Maia, Wanderson, Alan Patrick, e aí o Borré e o Ener Valencia. Acho que é por aí que vai o time do Internacional. Bom, gente, sobre algumas questões aí, especialmente a polêmica sobre o Robert Renan, a diretoria já tomou a decisão. A gente sabe que foi a cobrança muito forte, ficou muito ruim o ambiente para ele no vestiário, foi ríspida a cobrança, os caras foram para cima dele, mas a informação é de que ele, em momento algum, respondeu, rebateu, ele baixou a cabeça e aceitou os xingamentos, digamos assim, reconhecendo o erro. Ele ficou muito abatido, depois foi para as redes sociais, né, pedir desculpa. Vocês devem estar lembrados, tomar meu refri, vocês devem estar lembrados quando ele chegou, como ele ficou, ele, a família, assim, ficaram empolgados, né, ele especialmente, com a recepção que teve da torcida. E ele sempre vinha sendo muito bem tratado,
e teve bons jogos no Inter. No Grenal, ele foi dar uma enfeitada, o Cudê deu uma geladeira nele, e aí ele exagerou. Né? Exagerou. Pô, ali era. Se ele errasse, o Inter estava fora. Ali ele exagerou. Ali realmente. Né, e agora, o Inter poderia ver que não tinha mais condições, que ia fazer com o jogador, mas não. A diretoria do Inter entende que ele é um jogador que tem futuro, tem só 20 anos, que faltou maturidade, como ele próprio reconheceu, né, no seu pedido de desculpas. E agora o encaminhamento vai ser, claro, ele não vai sair jogando na próxima, mas ele está inscrito nas competições, está inscrito na Sul-Americana, que o Inter vai estrear, né? Tá com o grupo, eu fico à disposição do Cudê, mas com certeza é um jogador que será muito cobrado daqui para frente, e com certeza houve aí uma intermediação, né? O Magrão entrou em campo, né, para fazer esse meio aí com os jogadores, para que ele fosse de novo recebido, e é um garoto, tem 20 anos, né? Precisa do apoio nesse momento dos jogadores. Vai para a rede social, enfrenta racismo, é uma coisa irritante isso. Aconteceu com o Valência depois do jogo do Fluminense. Já falei também aqui sobre isso, os caras não ficam. O desabafo de chamar de perna de pau, ruim, horroroso, vai embora, isso e aquilo. Os caras não satisfeitos com isso, eles vão lá para, né, a cor da pele, para isso ou para aquilo, né, para tentar colocar os seus preconceitos para fora. E isso aconteceu também com o Robert Renan. E eu sei que muita gente acha que o cara, por ter dinheiro, isso e aquilo, é famoso e tal. O cara tem 20 anos, não deixou de ter 20 anos só porque ele é o Robert Renan. Então, certamente, ele vai amadurecer com tudo isso e ele vai precisar de apoio, né? Porque qualidade técnica ele tem. Então, aqui a minha posição, acho que a diretoria do Inter agiu corretamente ao tentar recuperar esse jogador. Bom, ainda sobre a questão de Maria, né? Olha só, o portal da galera do Diário Colorado trouxe aqui um pouco mais de detalhes, né? Do que disse o staff do jogador, né? O staff, os empresários, os representantes que fazem a negociação, né? Conduzem a carreira do Di Maria. Né? Primeiro, recuperando a informação surge com o jornalista Juan Pablo da Argentina, do jornal Olé da Argentina, dizendo que o Inter vai buscar o Di Maria. Lembrando que o contrato dele termina no final de junho, ele está no Benfica de Portugal, portanto ele já pode assinar um pré-contrato a qualquer momento, com qualquer clube, com o Inter inclusive. Pode assinar um pré-contrato, termina o seu contrato em junho, ele vem jogar no Inter, hipoteticamente. Tá? O staff do atleta, o empresário, confirmou que o Inter buscou informações salariais e as pretensões do Di Maria para o futuro. Tá? Isso significa dizer que o Inter, de números, já sabe. Né? De números, o Inter já está por dentro, então, se a negociação está avançando, é porque o Inter está montando um projeto para trazer esse jogador. Né? Os números foram apresentados pelo staff. O Inter buscou informações salariais e pretensões do meia. Por que pretensões do meia? Está na cara que o Di Maria não pretendia. Ele ia voltar para o Rosário Central. Deixou essa proposta de lado, essa possibilidade de lado, por conta das ameaças a ele e à família dele, né, caso voltasse para o Rosário. Né. Então, isso ele tirou. Mas é evidente que quando ele cogitou voltar para o Rosário, ele sabia que não ia ter a mesma pedida salarial que ele tinha no Benfica, na Europa, em Portugal. Era evidente isso, né? Que ele ia ter uma atitude diferente aqui, ele ia ter uma pedida diferente. E foi exatamente isso, né, que o Internacional deve ter escutado. O staff do atleta também confirmou que não existe nenhuma negociação com ele no momento, tá? Que não tem negociação, tá? E disse que o desejo dele era realmente voltar para o Rosário Central, mas que isso não vai acontecer no momento. Ou seja, ele definitivamente descartou, né, o nome do Rosário Central. Também a informação que é importante, né, que eu acho que é o mais que eu achei contundente, que traz o portal, é com relação ao Eduardo Cudê e o Di Maria. Tá? Segundo o staff do jogador, tá? Quem tem entrado em contato frequentemente com ele é Eduardo Cudê. Eles foram companheiros de equipe no Rosário Central em 2006. E aí diz que o Cudê quer convencer ele a vir jogar no Inter, assim como fez com Thiago Maia, Bruno Gomes, e está também tentando fazer com o Oscar. O Cudê entra em campo, né, para fazer as negociações, e ele está
fazendo o mesmo com o Di Maria, né? Ou seja, Kudê também participa das negociações. Isso confirmado, participa das negociações. O staff do atleta não disse isso. O staff do atleta diz que o Kudê fala com ele, né? Fala com ele, tentando convencer ele para jogar aqui. Agora, questão de números, essas coisas aí, fica a cargo da diretoria do Internacional, né? Mas esse é o momento, né, do Di Maria. É o momento que ele vai precisar definir para onde vai, o que pretende fazer, né? E aí tomar a sua decisão. Eu repito, eu não acredito que ele vai deixar para fazer isso, né, quando tiver encerrado o seu contrato. Eu acho que ele vai tratar de resolver isso o quanto antes possível. Tá certo? Era isso então, gente, para dar uma atualizada aqui nessas informações, nesse papo aqui com a torcida do Internacional. Grande abraço e até a próxima. Opinião, informação, tudo sobre a dupla Grenal é aqui no canal Nando Gross.